A evangelização é igual um trem-bala, está passando, em alta velocidade. Você está lá na estação, você pode entrar nesse trem-bala e ser um evangelizador, ou não. Você pode ficar lá na estação. Outras pessoas continuarão entrando, proclamando a Cristo, e você vai continuar lá. Então pensem, o tempo está passando, Cristo está alcançando o coração dos seus eleitos, e Ele está usando crentes para fazer isso. E você tem a obrigação de participar da evangelização. Segundo, irmãos, olhe para exemplos das Escrituras. Exemplos do passado, do presente. Como diz o autor de Hebreus, nós temos uma nuvem enorme de testemunhas. E nós devemos ser encorajados a falar de Cristo sem temor, olhando para a Escritura Sagrada, para o exemplo desses homens. Leia Atos, leia os profetas, as cartas de Paulo. Uma terceira lição que aprendemos aqui, que Deus ele é soberano na obra de salvação. A sua responsabilidade é pregar e orar pelo progresso do Evangelho. Não há nenhum coração que Cristo não possa arrancar a pedra e colocar o coração de carne. O que eu quero dizer com isso? Não seja fiscal de eleitos, tá? Ah, essa pessoa que nunca vai se converter. Você não é Deus. Você foi chamado para pregar. Foi chamado para falar que Cristo é Salvador, que Ele é um pecador, que Ele precisa de arrependimento, que Ele precisa crer no Senhor Jesus, senão Ele vai para o inferno. É isso que é o seu papel. Pregar a todos, indistintamente. Imagina se Paulo chega e fala assim, esses soldados aqui não vai dar não. Não vai ter como eu pregar não, é a guarda pretoriana, é a tropa de elite, os caras só ficam de cara feia. Não vou pregar para eles não. Imagina se Paulo pensa assim. Não daria certo. Talvez a igreja, também achava que Paulo não teria conserto, Tanto que quando Deus apresenta Paulo ali para alguns, fala, mas Senhor, Ananias, esse era o perseguidor da igreja. Quase que Deus fala assim, fica na sua aí, é ele que eu quero, É assim que Deus faz. Então a gente precisa entender o nosso papel como igreja. Para de ser fiscal de eleito, vai proclamar a Cristo Jesus. Quarto, aproveite as oportunidades. Como disse Paulo a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, eu estou sofrendo algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Então, não importa a circunstância que nós estivermos, preguemos o Evangelho de Jesus Cristo. Quinto, esse texto mostra o pecado, inclusive no seio da igreja. Líderes ali, provavelmente, que não vigiaram e proclamaram a Cristo com motivações erradas. Então, nós precisamos vigiar, para que não caiamos nesses erros, na inveja, no egoísmo, na politicagem, na rivalidade com o intuito de prejudicar os outros usando o nome de Deus. O nome de Deus é santo e ele deve ser proclamado em amor, em verdade e com as motivações corretas.